Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Maternar. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que eu adoro, que faz parte da nossa equipe e que cuida muito, muito bem das nossas mamães. Nossa convidada de hoje é a Yasmin Martins. Ela é graduada em Psicologia pela Unipam, profissional da parentalidade pela Faculdade de Brasília, tem capacitação em pré-natal psicológico e pós-graduanda em atenção psicossocial na reprodução humana e infertilidade pelo Instituto Suassuna. Então, Yasmin, bem-vinda ao nosso podcast. É muito especial receber você aqui e dividir com você todo esse momento tão difícil para algumas pacientes, outros momentos tão felizes. Então, você fazer parte da nossa equipe com certeza é essencial pro crescimento profissional, pessoal, meu e de minha equipe e de todas as pacientes que têm o seu cuidado. Bem-vinda! Obrigada, Fernanda. Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui com você hoje. Agradeço muito o convite, que nós possamos trazer muita informação para acolher as nossas pacientes. É um prazer estar na equipe maternar e poder cuidar também das nossas mulheres, das nossas queridas pacientes. Muito obrigada por dividir essa experiência conosco. Então, hoje nós vamos falar de um assunto um pouco delicado, que é o cuidado com as mulheres que estão tentando engravidar. Nós sabemos que culturalmente parece muito fácil engravidar, porém, quando parte para a prática, não é bem assim. Algumas pacientes, na verdade a maioria das pacientes, acabam demorando um pouco mais do que o desejado. Muitas vezes, quando somos adolescentes, somos levados a acreditar que esquecer um dia do anticoncepcional vai engravidar. Isso faz com que muitas mulheres cresçam acreditando que esse resultado vai ser rápido. Então, muitas vezes elas olham, eu quero parar de tomar meu anticoncepcional esse mês, porque eu quero engravidar no mês que vem para ganhar o meu bebê no mês X. Nós sabemos que não é assim. E a partir do momento que começa a demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, isso se torna psicologicamente torturante para muitas pacientes. Diz pra gente como é lidar com essa situação da espera. Como nós devemos lidar com as pacientes e como elas lidam com isso, qual a melhor forma de passar por essa etapa. Bom, Fernanda, você introduziu muito bem, porque na maioria das vezes a gente cresce com esse pensamento de que vai ser simples, rápido, e quando vem as primeiras dificuldades, as primeiras barreiras, começam a vir pensamentos de o que tem de errado com o meu corpo? Será que eu estou sendo punida por alguma coisa? E aí esses pensamentos já começam a despertar um certo estresse. Eu vou ficando ansiosa, e aí será que vai dar certo mês que vem? E aí não dá certo de novo? O que eu tô fazendo de errado? Era tão simples. Quem não quer engravida aí, tá feliz, eu que tô querendo não consigo? O que tá acontecendo comigo? E a gente sabe que essa frustração de viver ali dia após dia, essa ansiedade, identificar período fértil, menstruação vem de novo, o que eu faço? Ela vai ficando tão envolvida só nesse sonho de ser mãe, que ela começa a se perder de outras coisas da vida. E é aí que o adoecimento ele começa a se instalar. O foco dela é tão grande nesse positivo que ela vai se esquecendo dela mesma. Ela começa a condicionar a felicidade, eu só vou ser feliz quando eu tiver esse filho. A minha vida só vai estar completa. E aí sempre vem um questionamento de por que ela quer tanto engravidar? Esse é o primeiro ponto que eu pergunto para elas. Por que você quer ter um filho? Que tipo de resposta que você espera desse bebê? Algumas até de forma inconsciente querem esse bebê para tampar alguns vazios, para suprir algumas necessidades, sabe? E quando a gente traz um porquê, porque eu quero uma companhia, porque eu quero alguém para cuidar de mim na velhice, não, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe e agora eu quero muito ser mãe, porque eu acho que esse bebê ele pode ajeitar algumas coisas no meu relacionamento, consertar o meu casamento. Então, primeiro de tudo, a base é identificar o porquê que ela quer ser mãe.
E por que ela tem essa urgência de ser mãe agora? Por que está pesado esse período de tentativas? Qual é a urgência? Pode ser que tenha um diagnóstico que faça com que ela realmente não tenha tempo. Pode ser porque ela chegou num estágio da vida dela que agora só falta um filho. Eu já casei, já estou estável, minha carreira está ok, a parte financeira está ok, parece que a próxima etapa é o filho. Se eu não estou nessa etapa, então eu estou para trás. Mas será que eu realmente estou para trás? Então, são vários detalhezinhos na história de vida dessa mulher, na motivação dela para ter um filho, né, que vão influenciar nessa urgência que vai gerar ansiedade, que vai gerar estresse, que pode gerar uma depressão e vários outros adoecimentos psíquicos. Nossa, você descreveu muito bem toda essa etapa. Mas eu queria lembrar uma coisa que também interfere muito nesse sentido. Tem toda essa interferência, né, psicológica, mas esse tempo de espera acaba transformando um pouco a vida daquela mulher e o relacionamento também. O que eu percebo em relação ao acompanhar essas pacientes? A partir do momento, principalmente quando começam a chegar as negativas, porque quando ela começa a tentar, ela simplesmente quer e espera positivo e pronto. Quando começam a chegar os negativos, mês após mês, a menstruação chegando, aquilo acaba se tornando um objetivo de vida. Muitas vezes não é só da mulher, é do casal. E um erro que eu vejo muito frequente no consultório é pacientes tentando engravidar pela tabelinha. E aí acontece um grande erro, que a tabelinha, ela ajuda, mas nem sempre ela é 100% confiável. Tanto que às vezes a pessoa tenta evitar usando a tabelinha e acaba engravidando, e às vezes a mulher tentando engravidar com a tabelinha acaba não engravidando. Isso acontece por quê? A partir do momento que se torna um objetivo no relacionamento daquele casal, eles passam a ter relação para ter um filho. E nós sabemos que para ter um filho precisa ter relação no período fértil. Então, o que eu vejo acontecer muito? As relações acabam sendo programadas de acordo com o calendário. Porém, o calendário ele foi feito através de uma média matemática de várias mulheres reunidas que têm uma data, um período menstrual parecido. E nós sabemos que nós não somos uma conta matemática. Então, nosso período pode mudar. Aquela mulher que às vezes passa por um período de estresse, um período de ansiedade, pode acabar adiantando seu período fértil ou atrasando o período fértil. E se eles estiverem tendo aquela relação só no período fértil para conseguir engravidar, porque acaba sendo uma pressão muito grande, além de acabar com o relacionamento, vai errar o período fértil e não vai conseguir engravidar. Então, muitas vezes o que eu vejo acontecer, a pessoa fala assim, quando eu relaxei, eu consegui engravidar. Óbvio, a gente sabe que a ansiedade de alguma forma vai interferir. Mas será que foi só porque ela esqueceu? Quando ela esqueceu de engravidar, ela também esqueceu que existia uma tabelinha, ela também esqueceu que deveria ter relação só no período fértil. E aí, quando esse casal relaxa, o que acontece é que passa a ter relações muito mais frequentes e tem muito mais chance de acertar o período fértil quando ele não é tão regular assim. Então, eu vejo que isso é uma coisa que interfere muito. Então, de alguma forma, essa ansiedade pode mudar. Nem que seja o período fértil, mas pode acontecer de mudar. Então, eu acho que é muito válido a gente trabalhar muito essas questões psicológicas de mostrar para a paciente assim, que um filho é sempre uma bênção e precisa continuar sendo uma bênção. A partir do momento que o filho se torna um objetivo, tudo fica mais difícil. E uma outra pergunta que eu gosto sempre de falar com elas é: qual é a história que você quer contar pro seu bebê, da vinda dele? A história de, nossa, eu tentei tanto, mas eu queria tanto que eu até adoeci. Ou a história de você veio para realmente transbordar, para agregar, para acrescentar na nossa família, e você veio na hora certa. Não no meu tempo, porque eu quis, para suprir uma necessidade minha. Porque senão o filho ele já vem com uma carga muito pesada, inclusive psiquicamente. E eu percebo também, Fernanda, que essa questão do estresse, do objetivo, o quanto o casal se fecha. E aí eles começam a se fechar um para o outro. Porque a comunicação fica muito ruim entre eles. A mulher que está ali fixa na tabelinha, no período fértil, ela exige mais do seu parceiro. E às vezes eles não estão no clima, estão ali forçando a relação porque é o dia específico, tem que ser hoje, senão não dá certo.
E a que custo, né? Porque no mês seguinte pode ser que não venha, e aí a longo prazo o desgaste do relacionamento vai ficando cada vez pior. E quando se trata de comentários familiares. Quando vem o bebê? Nossa, mas vocês não acham que vocês estão ficando velho demais, não? O impacto que isso tem para eles, que é o que contribui para isso que você trouxe de se tornar um objetivo. Porque a gente começa a se sentir fracassado. A gente começa a se sentir para trás, inferior. Ah, todo mundo aí já está tendo filho e eu tô aqui ainda? Não pode. Eu tô na reunião de família e eu vejo os meus parentes, as crianças, e eu ainda não tô vivendo isso. Parece tão errado. Além dos comentários que gera esse estresse, vem a impotência no sentido de eu não controlo o meu próprio corpo. E aí muitas vezes, algumas delas pensam assim, mas eu tô fazendo de tudo. Eu tô tendo relação no período fértil, eu tô fazendo atividade física, eu tô tendo uma alimentação balanceada, tô dormindo bem, por quê? O que tá acontecendo? Meu marido tá saudável, eu tô saudável? Por quê? Não sei. Nem sempre tem uma explicação. A gente não tem esse porquê. Mas é o quanto esse porquê te prejudica, o quanto isso te traz culpa, o quanto isso te deprime, te deixa ansiosa. E aí eu tenho recebido com bastante frequência essa culpa no sentido em relação ao peso, sabe? De pacientes que chegam falando assim, eu não engravido porque eu tô acima do peso. Só que elas lidam com essa situação com culpa quando deveriam cuidar sobre autorresponsabilidade. Com cuidado. Com cuidado. Porque se eu fico na culpa, eu vou ficar mais triste, e aí eu vou descontar cada vez mais na comida, e eu fico retroalimentando um ciclo. Que eu não engravido porque eu tô gorda, e eu não consigo emagrecer, então eu sou a pior das mulheres, que não consigo dar um filho pro meu marido, e eu vou continuar comendo, continuando mantendo o meu peso acima. Quando eu trago essa mesma questão para a autorresponsabilidade, quando é um caso de sobrepeso significativo, que essa mulher precisa perder para ter uma gestação mais saudável, às vezes nem está impedindo, mas só no sentido de preparar o corpo dela para receber esse bebê. Quando ela lida com a responsabilidade, que ela faz a parte dela, e que ela está tranquila em relação a esse fazer a minha parte, flui melhor. Porque ela sai da culpa. Não adianta a gente ficar carregando a culpa e ficar aqui dando chibata nas costas. Eu não consigo. Algumas assumem até o papel de vítima. Porque eu não consigo, eu não dou conta. E enquanto ela está focada nesse problema, ela não consegue ver as opções de resolver que ela tem. Muitas vezes, quando acontece nesse sentido que eu te falei, quando eu esqueci, aconteceu, muitas vezes é isso, quando perde esse foco de é só um bebê, que a pessoa começa a se cuidar melhor, a cuidar melhor do relacionamento, até essa responsabilidade. Não, agora eu tô focada em emagrecer. Acontece. Às vezes nem é o emagrecimento. Agora eu tô focada no meu trabalho porque eu preciso resolver isso, ou eu tô focada na construção da minha casa, de repente acontece. Então eu acho que é muito importante essa questão do foco mesmo, de pensar, de prioridades, de cuidado. E também eu acho uma coisa muito importante as pessoas saberem até quando é normal e até quando não é. Até quando ela pode tentar uma gestação natural, até quando é hora de pensar no plano B. Porque muitas mulheres, como eu te disse, às vezes já começa as tentativas já achando que vai dar certo de primeira. Dali 2, 3 meses, eu recebo pacientes, nossa, eu tô 3 meses tentando engravidar. Gente, calma. Principalmente uma mulher que às vezes utilizou métodos contraceptivos por muito tempo, nós sabemos que a média de uma mulher às vezes voltar à ovulação é em torno de 4 meses. Então, óbvio, tem mulher que no primeiro mês já engravida, algumas demoram 8 meses, mas em torno de 1 ano para mulheres com menos de 35 anos e de 6 meses para mulheres com mais de 35 anos é que a gente considera que é um tempo normal de esperar sem fazer exames que são mais detalhados. Porque
Porque existem alguns exames que nós fazemos também, por exemplo, a esterossalpingografia ou uma ressonância da pelve, ou alguns exames um pouco mais detalhados, que a gente aguarda um pouco mais para fazer. Não faz assim que a paciente chega querendo engravidar. Por que nós aguardamos esse tempo? São exames invasivos, que precisa de contraste, preparo intestinal, que dói, que incomoda para fazer, e às vezes a paciente não tem essa necessidade de fazer inicialmente, porque ela está dentro de um período que ela acabou de começar a tentar. Então, às vezes, a gente precisa esperar um pouco mais. Então, o paciente precisa ter ciência desse tempo. Óbvio que não precisa. Ah, vou ficar esperando um ano. Eu já fiz muito isso. Eu aprendi na minha faculdade, na minha residência, que tem que esperar um ano para investigar. Então, eu falo para o paciente, vai tentando, daqui um ano você volta. Hoje eu sei que a ansiedade que toma conta delas nesse período, e aí elas começam a pular de médico para médico. Ah, meu médico não resolveu. Não é o médico que faz a paciente engravidar. É os cuidados que ela tem. O médico pode ajudar, às vezes investigando alguma alteração, passando uma suplementação, às vezes uma simples orientação que vai fazer a paciente ter uma gestação mais rapidamente. Mas então o que eu fazia era, volta daqui um ano. Hoje em dia eu já falo, olha, você tem até um ano pra gente considerar normal. Quero que você marque para voltar daqui 6 meses pra gente ver como tá. Se você ficar ansiosa, pode marcar antes, a gente conversa, porque a gente consegue nesse período ir esclarecendo de alguma forma. E nós sabemos que, infelizmente, a natureza não foi generosa conosco. Nossa idade conta muito. Eu tenho certeza, conheço várias mulheres e tenho certeza que eu serei uma dessas, que por volta de 40, 50 anos, eu vou achar que eu tô bem o suficiente para ter um filho naquela idade. Porque física e psicologicamente a gente tem se sentido cada vez melhor. Nossa expectativa de vida subiu, os nossos hábitos têm feito a gente se sentir muito melhor. Mas nossos ovários não respondem dessa forma. Então, infelizmente, a idade vai chegar para nós e isso está tendo um alto custo. Porque a gente quer chegar a um ponto profissional, ter um relacionamento estável, estar estável financeiramente para depois ter um filho. E isso tem nos custado muito. Então, é muito importante dizer para as mulheres que a idade, ela realmente conta, ela é importante, tem que pensar, tem que ter os cuidados, mas não é falar para aquela mulher de 40 anos que você tá velha e vai para uma fertilização. Fertilização não resolve tudo. Cuidados podem ajudar. E mesmo que seja uma fertilização, olha, nós fizemos seus exames, sua reserva está muito baixa, a chance de você conseguir é pequena, não significa que não tem chance. A gente fala que a chance é pequena. Talvez pensar num plano B, que é uma fertilização, é uma coisa que você já deve começar a pensar, porque nós não temos muito tempo para você ficar tentando de maneira natural. Mas ao mesmo tempo, não é só falar vai para uma fertilização que vai resolver. Essa mulher precisa de orientação. Se ela tiver uma endometriose ou que seja uma baixa reserva ovariana, a qualidade dos óvulos dela estão ruins. O que ela precisa fazer é se cuidar nesse período. Tem que fazer atividade física, tem que comer bem, tem que dormir bem, porque a junção de tudo isso vai aumentar a chance de um positivo. Então, mulheres, você tem endometriose, não tem chance de você conseguir de maneira natural, vai para fertilização. Aquela mulher sair daquele consultório direto para uma fertilização, a chance de uma negativa também é grande. Então, essa mulher tem que ser preparada. Fora que o que eu mais ouço nas pacientes que passam por esse tipo de tratamento é o desgaste psicológico. A maioria vai achando que é uma certeza absoluta que ela vai sair da clínica com um bebê. E a gente sabe que não é assim. Não é? Que a gente não tem garantias na FIV também. E que o processo, ele começa a ficar muito terceirizado, passa a ser fora do corpo. E manejar todos esses aspectos emocionalmente também dá trabalho. A gente precisa conscientizar para que elas também tenham esse acompanhamento durante as tentativas na FIV também. Porque aí começam a surgir vários lutos. Primeiro, o luto de não ter conseguido de forma natural, que eu arrumo uma solução, não, então eu vou para a FIV, e eu não olho para esse luto. E aí eu chego à expectativa de que eu vou conseguir de primeira, a expectativa de que eu vou conseguir uma boa coleta de óvulos, e aí já vem outro luto, não deu certo nesse mês, vamos estimular para mês que vem. Ótimo, conseguimos óvulos, vamos fazer a fertilização aqui. O embrião não evoluiu, não dá pra gente transferir, mais outro luto. E essa sequência de lutos, até quando transfere, e aí o embrião não implanta, aí o luto é pior. A sensação de eu realmente não consigo nem segurar o meu bebê.
e o peso que isso traz. E quando essa mulher não tem apoio? E quando ela faz todo esse processo escondido de todo mundo? Porque ela tem vergonha? Porque ela não consegue lidar? E o que eu vejo atualmente é muito isso. Hoje, cerca de 90% das pacientes que estão comigo no consultório, muitas pessoas não sabem essa fase que ela está lidando. Então, por isso essa questão dos comentários são muito difíceis. Então, às vezes chega ali, tá na casa da tia, na casa, uma reunião de família. Aí na reunião de família, quando vocês vão ter filho? Você tá ficando velha. Às vezes aquela mulher está há um ano tentando e não consegue. Ela não quer contar, ela não quer dividir isso. Porque às vezes a pressão psicológica é muito maior. Eu tive uma paciente, graças a Deus, já teve um bebê, linda. A história dela foi um pouquinho complexa. Ela chegou sem diagnóstico, já há um ano tentando engravidar. De início eu consegui perceber que ela tinha uma síndrome de ovário policístico. Nós começamos o tratamento da síndrome de ovário policístico. Passou um ano, nada. Eu falei, nós estamos fazendo todo o possível, você está ovulando, está evoluindo bem, mas até agora nada do positivo. Vamos investigar algumas coisas um pouco mais detalhadas, conseguir descobrir outros diagnósticos para ela. Iniciamos o tratamento, 2 anos de tentativa, nenhum positivo. Aí ela, tô sentindo muito pressionada pela minha família, cobrando por eu ter filhos. Eu decidi que eu vou contar. Eu vou contar porque eles vão parar de me cobrar de ter filhos se eu contar. Ela disse que o maior arrependimento da vida dela foi de ter contado que estava tentando. Por quê? Nessa tentativa, ela queria tentar de maneira natural. Era uma paciente ainda jovem, então a gente tinha tempo. Ela falou que estava disposta a esperar esse tempo. Não queria tentar FIV até então. Então, nós fizemos todo o possível. Entre o nós fizemos todo o possível, uma dieta que acabou ficando um pouco mais regrada, porque nós descobrimos que ela tem endometriose. Então, na endometriose, nós sabemos que tem que ter o mínimo possível de alimentação inflamatória e tudo mais. Então, ela contou para os familiares. E ela fazendo dieta, fazendo atividade física, fazendo meditação, que era uma coisa que ajudava ela, começaram a chamar ela de louca. Você está ficando louca. Você não pode fazer isso. Você não está comendo nada. Você vai para academia todo dia. Você passa meia hora sentada, olhando para o nada, achando que isso vai resolver. Então, assim, foi de uma situação de que você precisa ter filho para uma situação de que você está ficando louca. Então, essa falta de apoio é muito difícil. A partir do momento que começou, que ela achou mais difícil essa guerra do você está ficando louca, foi mais um mês de tentativa e ela desistiu. Ela falou, não quero mais, já tentei por 2 anos, aliás, foram 3 anos, que quando ela chegou até mim, ela já estava 1 ano tentando. Não quero mais. Falei, ok, é uma opção sua, vamos para a fertilização. Demos entrada em todo o processo da fertilização, escolhi a medicação para ela começar e a gente estava esperando a menstruação para começar a medicação. E ela não veio. Ela engravidou no mês que ela decidiu ir pra fertilização. No mês que ela relaxou. Que ela se autorizou. Exatamente, que ela se autorizou. Então, assim, não estou dizendo que foi isso que fez ela engravidar. Não, jamais. Ela perdeu 8 quilos. Ela estava totalmente desinflamada. Ela fazia meditação. Ela fazia atividade física. Então, assim, ela correu atrás de tudo. Foram 2 anos nessa construção, nessa preparação. E acabou dando tudo certo. Então hoje ela já está com o bebê em casa, já está pensando no segundo filho. Então, só que todo esse processo, ela viveu, como você disse, um processo de luto. Um luto quando ela não conseguiu, um luto quando ela precisou passar por tudo isso, quando ela se sentiu incapaz com todo mundo cobrando que ela era a única que não tinha filho ainda, e um luto maior ainda quando chamaram de louca, porque ela estava fazendo todo o possível para conseguir uma gestação. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar mais sobre isso. Dê palpites quando for solicitado seu palpite. Fora isso, não pergunte, não fale nada. Se a pessoa quiser falar com você sobre filhos, ela vai falar. Vai. Ela vai se sentir acolhida a ponto de poder falar de uma coisa que é tão importante para ela. Exatamente. E quando várias pessoas ao redor dela começam a ficar grávida e ela não? E aí, será que eu sinto inveja dela? Será que eu sinto raiva?
Será que eu mando energias negativas para essa mulher que está grávida? O que você acha disso? Então, é uma situação muito difícil. Eu vejo muito isso no meu consultório. Às vezes a pessoa chega. Às vezes eu tenho pacientes que são amigas, parentes. Essa paciente que eu acabei de te contar, quando eu estava acompanhando ela, tinha uma prima dela grávida. Então, quando aconteceu, essas pacientes chegam no consultório com um sentimento de culpa. Minha amiga engravidou. Eu juro que eu não senti inveja, mas eu não me senti bem. Eu fiquei me sentindo mal com essa situação. Eu não desejei mal, mas eu queria que fosse eu. Por que todo mundo engravida, menos eu? Então, assim, é que as pessoas já engravidavam ao lado dela, mas ela não dava aquela importância. Não é que todo mundo engravida, menos ela. Se for parar para fazer os cálculos, para lembrar de tudo, vai lembrar quantas pessoas engravidaram nesse período. Mas não tinha essa mesma força de, vou dizer, incomodá-la. Sim. Porque de certa forma incomoda. Incomoda, mostra uma ferida dela. E aí ela começa a se afastar. Ela deixa de ir já no chá de bebê, às vezes é a amiga, é a prima, a irmã. Ela não consegue estar nessas situações, ela deixa de ir em locais que tem muitas crianças, ela para de ir na lagoa, no parquinho, na pracinha, porque tem bebês demais. E ela não tem um bebê ainda. E aí vem a pergunta, será que eu posso ficar com inveja porque ela está grávida e eu não? Pode, porque você é humana. E a inveja é um sentimento. Nós podemos nos autorizar a sentir. Pelo contrário de ficar remoendo aquilo de, nossa, será que eu tô com inveja? Será que eu tô fazendo mal para ela? E aquela angústia e aquela culpa que não passa. Nós temos o pico da nossa emoção. As emoções tanto positivas quanto negativas. Se a emoção atinge o pico e eu deixo ela fluir, passa. Se ela atinge o pico e eu fico trazendo situações, fico trazendo pensamentos, fico remoendo a situação, ela não passa. Ela fica nesse pico aqui. Só que ela tem um preço. O nosso corpo não consegue lidar com esse pico alto. E aí eu começo a adoecer. E aí começa a aparecer alguns sintomas, inclusive físicos. Uma dor de cabeça que não passa, uma coceira, uma gastrite, um mal-estar, um enjoo. E quando a gestação é psicológica? Já aconteceu. E aí? Ela ainda vai carregar o peso de que ela inventou uma gestação. Aí sim, ela é chamada até de louca, né? Quando não é. Ela não é culpada por estar se sentindo assim. E ela não consegue falar sobre isso com pessoas que entendam ela, sem taxá-la de louca. E é nesse momento que a gente também entra, não para colocar ainda mais o dedo na ferida, mas para acolher ela. Em alguns casos, não dá pra gente já traçar um plano e falar assim, vamos fazer isso por esse caminho. Não, a paciente primeiro ela precisa de um abraço. Ela precisa se sentir pertencente ali. E reconhecer qual que é o momento de vida dela. Não é à toa que algumas não gostam de ser chamadas de tentantes. Elas se negam até a isso. Verdade. Então eu tô colocando barreiras também. Eu não quero aceitar a posição que eu estou ocupando hoje, que é a de tentar. E, fazendo uma ressalva, eu acho esse termo péssimo, mas eu ainda não consegui achar outro que possa substituí-lo. Realmente não é um termo muito bom. E tudo que você falou só nos mostra uma coisa. Nós precisamos ter acolhimento. Nós, como pessoas, nós, como profissionais. Porque muitas vezes nem os profissionais conseguem ter esse acolhimento. Então, às vezes a paciente chega com essa demanda e ela é simplesmente ignorada. Então, eu quero muito engravidar, mas eu não tô... E muitas vezes, o que eu vejo mais em relação à idade, é o principal. Eu quero muito tentar engravidar, você tá numa idade que você não vai conseguir mais. Se você tiver um filho, seu filho vai nascer doente. Eu já tive pacientes que chegaram falando, quando eu disse ao meu médico que eu gostaria de ter um filho, ele falou, não compensa, na idade que você tá, seu filho vai nascer doente, é isso que você quer?
Nós sabemos que a idade aumenta, sim, riscos. Risco de síndrome, risco de pré-eclâmpsia, risco de diabetes gestacional, isso não pode ser negado, tem que ser informado, o paciente tem que saber de tudo isso, mas não é uma certeza, um risco aumentado. Então eu não posso dizer que se a paciente engravidar naquela idade, ela vai ter um filho doente. Não é bem assim. Existe uma chance, assim como existe em qualquer idade. A chance é um pouco aumentada a partir de um certo período. Mas em qualquer idade nós sabemos que pode acontecer. Então eu acho que precisa desse acolhimento, saber absorver bem essa demanda e como conversar com essa paciente. Porque essa paciente ela já chega tão machucada. Que às vezes não tem um cantinho para você chegar nela, né? Eu sinto isso também. Principalmente quando ela já vem de vários tratamentos, de vários processos, de várias opiniões que não atingiram o resultado que ela quer. Isso é porque vai muito da expectativa que se cria também. Exatamente. Às vezes essas pacientes, em relação a peso, ela foca tanto em perder 10 quilos que ela não consegue ficar feliz e comemorar os 3 que ela já conseguiu atingir. Ela se perde nesse caminhar, ela foca tanto no objetivo, tanto de engravidar quanto de perder o peso, que ela deixa de valorizar as pequenas conquistas que ela tem. E de certa forma isso acaba mudando muito na vida da mulher, né? Ela acaba se sentindo de alguma forma inferior, com baixa autoestima, então afeta a mulher em todos os sentidos. E eu queria saber de você, como psicóloga, como cuidar dessa mulher? Eu gosto de trabalhar primeiro com a aceitação. A aceitação de que ela está vivendo esse período. Trazer ela para a realidade. Muitas estão na fantasia ainda. De quando eu engravidar, de quando der certo. E então, primeiro ponto. Eu gosto de situar ela aqui. Hoje. Quem é você hoje? Além de uma tentante. O que você faz na sua vida? Quais são as coisas que te dão prazer? Como que está o seu autoconhecimento? Como que está a sua rotina? Os seus relacionamentos? Nós, Fernanda, nós somos seres bio, psico, sócio e espirituais. Nós precisamos trabalhar todos esses 4 pilares. Porque isso, quando os 4 estão alinhados, é que a gente consegue ter qualidade de vida. Qual o pilar dela que está fragilizado? A gente sabe que o social já está. O biológico nós estamos trabalhando. O físico está sendo ali acompanhado, médico, nutricionistas. Como que está o emocional e o espiritual? O espiritual não é uma conexão com alguma religião específica, mas é a sua conexão com algo superior. Como que você se fortalece? No que você acredita? Como que está a sua identidade feminina? Porque algumas mulheres elas começam a adotar uma rotina de superpoderes. Eu tenho que dar conta de tudo ao mesmo tempo. E eu tenho que mostrar que eu sou capaz. E quando que eu tenho tempo para ser eu, mulher, e fazer aquilo que eu gosto? Eu gosto de trabalhar 3 pilares. O da aceitação de que ela está nesse local, a qualidade de vida dela, bio, psico, sócio e espiritual, e esse excesso de controle que ela quer ter sobre a própria vida. Ela não precisa ter esse controle. Ela quer provar o quê para quem? Na verdade, a partir do momento que a mulher se torna mãe, ela descobre que não tem controle sobre nada. Então eu acho que essa parte acontece muito naquelas mulheres que ainda não realizaram o sonho da maternidade. Porque aquelas que já realizaram sabem que não tem controle de nada. Não escolhe o momento, não escolhe como vai ser a gestação, não escolhe o parto, não escolhe como vai ser o seu bebê assim que nascer. Então todo dia é uma novidade. Então assim... E fortalecer o autoconhecimento, porque não é só relaxar que passa. O que é relaxar para você? Para alguns vai ser a meditação, para outros vai ser correr. O que é relaxar? O que vai te tranquilizar, te promover bem-estar? Tudo isso está em você as respostas. Não tem uma receita, uma fórmula, algo que eu possa falar assim que vai dar certo para todas. Não, a gente tem que investigar juntas. E traçar um caminho juntas para viver bem
esse período de espera, para se preparar para esperar. E é transformar essa espera em ação também, porque não adianta ser uma espera passiva. Não, de forma alguma, isso é muito importante. Não é só esperar, precisa agir. Precisa agir. E isso é a qualquer momento. Então, assim, como eu te disse, hoje eu já não peço mais para os pacientes só tenta e volta. Eu sempre falo, olha, tenta, deixa já programado seu retorno. Nesse período, faz tudo o que você pode fazer. Não é só esperar. Tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que fazer atividade física. Tem que ficar ativa, tem que fazer alguma coisa. Não é só esperar. E gerenciar as emoções para isso. Com certeza. Para isso nós temos o apoio psicológico, várias profissionais boas nesse ramo, e nós sabemos que você é especialista nisso, tem cuidado muito bem dos nossos pacientes aqui da Maternar. E nós queremos que esse cuidado chegue a cada vez mais pessoas. Então eu acho que falar sobre isso, mostrar para as pessoas seu conhecimento, dividir tudo isso, mostrar a importância desse acompanhamento, que querendo ou não, nós sabemos que isso muitas vezes é ignorado, muitas pessoas ainda acreditam que não precisa disso. Eu sempre falo, poxa, essa jornada é tão difícil, elas se sentem sozinhas nessa jornada. Eu nunca vi uma paciente chegar e falar, tá difícil, mas eu tô com apoio, de verdade, porque mesmo aquelas pessoas que querem apoiar, não conseguem apoiar da forma adequada, não conseguem entender o sentimento daquela pessoa. Talvez um profissional de saúde, por entender o sentimento de várias pessoas ao mesmo tempo, consegue dar um apoio um pouco melhor. Agora, uma pessoa que às vezes não tem experiência, nunca passou por isso, não teve outro familiar que passou por isso, às vezes ela não consegue compartilhar dessa jornada de uma maneira que torna mais leve. Então, nós como profissionais de saúde, eu acredito que a gente consegue entender um pouco mais por vivenciar várias jornadas, entender que cada pessoa cabe em uma jornada diferente. Obviamente são sempre únicas, cada paciente que passa nos ensina alguma coisa, mas nós também conseguimos ensinar muitas coisas a cada uma dessas que passa. Com certeza. E quem está do nosso lado vai nos orientar no achismo. Nós, profissionais, nós trabalhamos com ciência. Não é eu acho que dá certo para você. É algo científico que realmente pode funcionar para você. Desde que você siga. Acontece também. A paciente vem procurando uma orientação, a gente faz e aí dá na próxima sessão. E aí, você fez? Não. Então a gente precisa investigar o que é que te impediu de fazer isso. Porque tem uma barreira aqui, no agir. E pode ser que tenha uma história de vida por trás, pode ser que já tenham lutos anteriores de perdas gestacionais que não foram trabalhadas e aí a infertilidade vem como uma infertilidade secundária. Então, a gente precisa cuidar dessa história com muito zelo, levando em consideração que ela é única e que ela está passando por um momento que também é único da vida dela e que vai marcar ela eternamente, para bem ou para mal. Exatamente. Mas, aproveitando que você falou desse assunto, obviamente eu não ia deixar de comentar sobre o nosso grupo de mulheres que passaram por essa situação parecida aqui. Então, hoje, na Maternar, nós temos um grupo de mães de anjos. Mulheres que passaram por situações de perdas, seja no início, no meio da gestação, no final, após o nascimento. Nós sabemos que muitas mulheres não se sentem apoiadas após passarem por situações como essas. Então, neste grupo, são mulheres que se apoiam, que contam suas histórias e que têm o apoio da nossa psicóloga Yasmin. Fala um pouquinho sobre o grupo, pessoal, porque às vezes alguma pessoa precisa participar de algo assim e não conhece. Muitas pessoas têm dificuldade de conversar sobre sua perda, sobre o seu luto. Às vezes porque não sabe como dizer isso, às vezes porque não quer dizer isso. Outras vezes porque não querem ouvi-la dizer sobre isso. Então, já mudando um pouco o nosso foco, mas eu creio que é muito importante a gente falar sobre isso, porque nós sabemos que muitas mulheres vivenciam essa experiência.
Com certeza. Hoje nós temos um grupo no WhatsApp e esse grupo ele fica aberto o tempo todo. Então, quando aparece uma situação que é muito angustiante para ela, inclusive nesse final de semana nós tivemos uma. Gente, ó, eu quero desabafar, porque eu tô aqui na festa de 1 ano de uma amiga que ficou grávida na mesma época que eu e o bebezinho dela tá aqui, o meu não. E o mais bacana desse grupo é que elas mesmo se acolhem. Elas começam a conversar ali entre elas e eu fico supervisionando e quando eu tenho que fazer alguma pontuação eu coloco ali. Mas o objetivo maior do nosso grupo é que nós temos encontros quinzenais, ou seja, 2 vezes por mês. Nós temos um encontro online com as que querem participar. E aí é um momento livre, que elas podem trazer algumas questões, e é um momento que eu faço orientações pontuais também. Inclusive, um dos temas que a gente trabalhou foi o luto do parceiro. Muitas vezes a gente está focado, claro, no luto da mulher, porque as violências aconteceram no corpo dela, mas a gente deixa de olhar para o luto do marido, do pai, que teve às vezes que resolver um processo burocrático de enterro, ou que teve que ser forte para dar força para a esposa e não se permitiu viver o luto do filho. São questões que a gente vai trazendo. Cada encontro a gente traz um tema específico, deixa livre, se apoia mutuamente. Algumas já estão vivendo uma segunda gestação, outra gestação após perda. A gente vai lidando com esses medos também. E se eu perder de novo? O que eu faço com as roupinhas que eu já tinha? O que eu faço com o enxoval? Eu desfaço? Eu sou obrigada a desfazer? Eu posso manter? Então a gente vai trabalhando tudo isso também com muito carinho, porque é cada uma no seu tempo. Não tem certo ou errado, tá na hora de desfazer tudo isso. Não, você tá deixando o bebê descansar. Não, vem cá, o que faz sentido pra você? O que você consegue lidar agora? Você consegue olhar pra essa roupinha? Não, não consigo. Deixa bordadinho aí. Maravilhoso. Muitas mulheres precisam disso. Então, eu acho que esse grupo é essencial na vida de muitas pacientes. E quem tiver interesse em participar, pode chamar no Instagram da Clínica Maternar ou mesmo da Yasmin, no meu Instagram profissional. Nós mandaremos um link para a participação desse grupo. Vale muito a pena se você já teve uma experiência nesse sentido e precisa de acolhimento. Yasmin, quero muito te agradecer pela sua participação. Sempre bom dividir experiências com você. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, que acho sensacional esse apoio e esse cuidado que você tem com as pacientes. Eu acho importantíssimo. É uma jornada muito difícil, que elas se sentem solitárias e que precisa de um apoio. Então, muito obrigada por esse cuidado, por dividir conosco essa sua experiência. Espero que mais pessoas consigam ainda passar pelo seu cuidado. Eu acho que esse momento nosso aqui é realmente para mostrar mais conhecimento, para que mais pessoas cheguem até nós. Com certeza, Fernanda. Eu agradeço muito o convite. Coloco-me à disposição para que a gente converse sobre outros temas. Foi muito prazeroso estar aqui, o nosso bate-papo. Te agradeço novamente. Esse foi mais um episódio do nosso Pode Maternar. Fiquem ligados para os próximos episódios.